Boa noite, nós estamos na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com/online.htm. A Luz Crística é uma TV que fica dentro do site Luz Crística. Nós realizamos programação na segunda e na sexta. Todas as semanas, segundas e sextas, às 20 horas, nós estamos ao vivo. E depois permanece gravado, todos os programas permanecem gravados para que vocês possam assistir ou reassistir, quem passou ao vivo, quem acompanhou ao vivo. Temos um chat, onde nós trocamos ideias com as pessoas que estão ao vivo em casa, por isso que de vez em quando vocês me ouvem falando e rindo, porque é com o pessoal do chat que nós estamos conversando. E como para fazer o cadastro, para entrar, o provedor da TV exige um cadastro, logo abaixo da televisão tem a informação de como proceder o cadastro. É fácil, vocês guardem o nome e a senha que vocês entraram, porque vai ser sempre o mesmo que vai ser utilizado em qualquer programa que for na TV aberta nossa. É esse nome e essa senha que você vai utilizar. Certo? Estamos estudando o grupo de estudos, nós estamos no livro O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Aqui no Brasil é pela editora Sextante, que foi publicado. Em Portugal é pela editora Pergaminho. Tá? Existem apenas algumas diferenças de numeração de página do Brasil para Portugal, mas o conteúdo é o mesmo. Ok? Então, vamos lá. Nós estamos na página 61. Semana passada, nós estávamos estudando queixas, ressentimentos, essas coisinhas. Tá, hoje nós vamos estudar atitude reativa e rancor. Eu estou lendo o livro com vocês. Não li, nunca li, eu sei que o livro é muito bom, mas eu estou lendo com vocês. Agora, quando eu faço essa leitura, é a minha primeira vez também que nós estamos lendo. Certo? Página 61, do Brasil. De Portugal, depois vocês me passam o número da página. Embora o ressentimento costume ser a emoção que acompanha a queixa, ele também pode vir junto com uma emoção forte, como raiva ou outra forma de contrariedade. Dessa maneira, torna-se mais carregado energeticamente o ressentimento. A reclamação, então, se transforma numa atitude reativa, outra maneira que o ego encontra de se fortalecer. Existem muitas pessoas que estão sempre esperando pela próxima coisa contra a qual reagir, para que possam se sentir irritadas ou perturbadas. E nunca demora muito até que encontrem o que procuram. Isto é um insulto. Como você ousa? Estou profundamente magoado com isso. É o que costumam dizer. Elas são viciadas em se aborrecer e em se colerizar, quando os outros funcionam como uma droga. Pela reação a isso ou aquilo, afirmam e intensificam sua percepção do eu. Um ressentimento antigo é chamado de rancor. Carregar um ressentimento desse tipo é estar permanentemente no estado contra. E é por isso que o rancor constitui uma parte significativa do ego de muita gente. Quando coletivo, ele pode sobreviver por séculos na psique de um país ou de uma tribo e alimentar um ciclo interminável de violência. O rancor é uma forte emoção negativa ligada a um acontecimento ocorrido no passado, algumas vezes distante, e que é mantido vivo pelo pensamento compulsivo que reconta a história na cabeça ou em voz alta, do que alguém me fez ou do que alguém nos fez.
Esse sentimento também é capaz de contaminar outras áreas da vida. Por exemplo, enquanto pensamos sobre o rancor e o sentimos, sua energia emocional nefasta pode distorcer nossa percepção de um acontecimento que está ocorrendo naquele momento, ou influenciar a maneira como falamos com alguém no presente ou no nosso comportamento em relação a essa pessoa. Um rancor profundo é suficiente para afetar vários aspectos da vida e nos manter na garra do ego. É preciso honestidade para verificarmos se ainda guardamos rancores. Se alguém na nossa vida que não conseguimos perdoar completamente, um inimigo. Caso esteja nessa situação, tome consciência do rancor tanto no nível do pensamento quanto no nível emocional, ou seja, conscientize-se dos pensamentos que mantêm a continuidade deste sentimento negativo e sinta a emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Não tente deixar o rancor de lado. Tentar perdoar não dá certo. O perdão acontece de modo natural quando entendemos que o rancor não tem outro propósito a não ser fortalecer uma falsa percepção do eu, ou seja, possibilitar a existência do ego. Compreender é libertar-se. O ensinamento de Jesus sobre perdoar os inimigos trata, em essência, de desfazer uma das principais estruturas egóicas da mente humana. O passado não tem força para nos impedir de viver no estado de presença agora. Apenas o rancor em relação ao passado pode fazer isso. E o que é o rancor? A bagagem de velhos pensamentos e antigas emoções. Eu acho que tá bom. Vamos falar sobre isso? A gente vem para a vida sem saber conscientemente o que nós somos. E aí nós aprendemos a nos conhecer, a fixar nossos parâmetros como pessoas, através de coisas externas. Então, nós mantemos um orgulho negativo, eu vou explicar por quê, do que nós achamos que nós somos. Quando nós temos orgulho, nós somos orgulhosos, na verdade nós temos uma baixa autoestima. Por quê? Alguma coisa acontece na nossa vida que fere aquilo que nós achamos que nós somos. E nós acreditamos que temos que defender aquilo que nós achamos que nós somos. E quando a vida, através de qualquer situação, com pessoas, com fatos, enfim, nos confronta com alguma coisa que nós não tínhamos planejado, com alguma coisa que vem contra aquilo que nós nos identificamos como sendo nós mesmos, um cargo, uma posição social, uma casa, enfim, qualquer coisa.
que nós nos orgulhamos. Veja, uma coisa é a valorização do que nós temos. Eu abençoo, eu gosto, realmente está 10. Agora, você fica bravo com uma pessoa. Vou pegar um exemplinho assim, da nossa casa. Se alguém vem na frente da nossa casa e suja, evidentemente que nós não gostaríamos que isso acontecesse. Porque, vai dar um trabalho aí, entende? Eu mandei pintar. Demanda uma mão de obra com essa sua ação não pensada, ou ação pensada mesmo que queria pichar, pintar, sujar. Se a ação é consciente ou inconsciente do outro, é um problema do outro. Bom, agora, você não corroborar com essas coisas é um fato. Agora, você tomar de maneira pessoal, como você ousa fazer isso com a minha casa, como se tivesse feito com você? São coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa sujar a sua casa. Outra coisa é você levar para o lado pessoal, veja bem, a força de uma identificação. Como ousa fazer isso na minha casa? Como ousa fazer isso no meu carro? É como se o carro ou a casa fosse uma continuidade de você. E aí, quando alguém tem alguma atitude impensada ou pensada, você toma aquilo como se fosse contra você. Porque a identificação é tamanha que estão te fazendo alguma coisa pessoal. Então, nós mantemos o orgulho enaltecemos o fato de que aquilo é uma continuidade nossa, porque eu me esforcei muito para ter. Maravilha, você se esforçou, você tem, você cuida, mas aquilo não é uma extensão sua. Entendem a diferença? Aquilo não é uma extensão sua. Nós vemos muito esses casos de assalto que, sabe, você tem que decidir se leva o carro ou se, sabe, o carro a gente compra outro. Leva. Sabe, não vou tomar aquilo como se fosse uma continuidade minha. Porque se aquilo me for tirado um dia, nós perdemos a nossa identificação como pessoas. É isso que está sendo. A linha é muito tênue. É isso que nós estamos falando. Tudo é abençoado, a nossa materialidade é abençoada, é uma continuação nossa. É tudo um projeto de Deus. Deus é que sustenta toda a materialidade, mas não essa profunda identificação, como se as coisas, nós não nos observamos como seres integrais, e aí nós nos estendemos como se os nossos filhos fossem nós, como se os nossos carros fossem nós, a nossa casa, a nossa profissão, e aí a vida fica muito estreitinha, muito chatinha, porque não pode acontecer nada fora daquilo do que nós planejamos ou que nós nem sonhamos que poderia acontecer. Aí, quando acontecem coisas, e acontecem todos os dias, nós ficamos contrariados. É uma palavra maravilhosa. Eu fiquei muito contrariada. Alguém foi contra aquilo que eu esperava e fez algo que eu não esperava. Nós estamos batendo de frente com a vida. Ou seja, nós estamos dando murro em ponta de faca
E vocês entendem o que está sendo dito? Por favor, um feedback. A vida nos trouxe alguma coisa hoje e eu me senti profundamente contrariada. Contrariada? Vocês entendem o que é contrariado? Gente, esse estudo não é para gerar culpa, não é para gerar julgamento, não é para gerar nada, 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 absolutamente nada negativo dentro de vocês. É só para vocês perceberem como estão presos e limitados. É só. É só. A vida é muito mais ampla, a vida é muito mais bela, a vida é muito mais gostosa do que esses quadradinhos. É só para isso. Não é para ficar arrumando caramulinho na cabeça. Tá? Então, tem que ser assim. Assim. Eu fiz panqueca para você. Ai de você se não comer o diabo da panqueca. Não sabe? Obrigada, não sabe? Fiquei contrariada. Aí essa contrariedade dá uma gastura, dá um... A raiva pega aqui dentro, já sobe da mazia, sabe? Já, aí começa a impregnar de pensamentos, coisa ruim, nefasto. Ai, ui, tô contrariada, tô com raiva, não fez o que eu quis, sabe? Aí nós esticamos. Não, tudo bem você falar, que nossa, né? Não fez. Mas tudo bem, eu não vou perder o meu dia todo com essa história. Mas geralmente não é isso que acontece. Ainda no dia todo nós estamos alimentando aquela contrariedade dentro de nós. E aí quando a gente vai dormir, o negócio ainda, a só lembrar que o negócio fica pulando. E aí junta milhões de contrariedades e desaforos que o seu marido fez para você. Nada que uma boa conversa não resolva. Mas realmente, a conversa vale a pena quando o negócio tem um significado, não é? Agora a gente não pode esperar que o universo nos responda da maneira como nós desejamos. Porque nessa semana a gente deseja de um jeito, semana que vem a gente deseja de outro. E o que a gente deseja para os outros, embora seja nas melhores das intenções, às vezes não é o melhor para a pessoa. Entende? Pode existir um melhor mais amplo que a gente não conheça, que realmente é isso que acontece, não é? E aí a gente fica remoendo, rancoroso, magoado. Mas, na prática, veja, vamos ser muito práticos. Adianta alguma coisa isso? Adianta. O que de positivo isso não resulta? O que de positivo? Me fale. Me fale o que de positivo, efetivamente, você guardar essa sua contrariedade resultou. Até hoje. Alguém me aponte. Isso valeu a pena por causa desse benefício que eu obtive. Na prática, não adianta nada. O universo continua. A vida continua fluindo, que é uma maravilha. E você ficou preso
num pensamento, numa forma de pensamento, num estado emocional. E pior, esse estado acaba se instalando na gente e é retroalimentado todo dia. Outra contrariedade, outra contrariedade, outra contrariedade. Não é um estado de vitimismo. Veja bem, o vitimismo a gente já conversou. É um estado de raiva permanente. Porque de repente a vida resolveu dar uma acelerada de 120 e você tacou o pé no freio. Não vou, não vou, não vou. E aquilo vai se arrastando e passa a ser muito dolorido. Para quem? Para a gente mesmo. Para a gente mesmo. Então é uma questão de inteligência. Nós vivemos em parceria com a vida. Sabe? As coisas vêm, não é contra você, ao que você acredita que você é, que as coisas não deviam acontecer comigo. Acontece. Acontece com todo mundo. Acontece todo dia com todo mundo. Agora, a história da limonada que eu gosto. A gente ganhou um limão. Vai ficar segurando o limão. Reativo. Nós passamos a reagir, ou fazer uma limonada, fazer uma caipirinha, fazer um negocinho legal. Vou tirar o melhor dessa história de letra. Nós não ficamos presos ao que aconteceu. Aconteceu. Passado. Não adianta ficar com raiva porque aconteceu ou não aconteceu. Não foi bem o que eu queria, não é? Faça hoje ser melhor. Viva na atualidade, no agora. No agora. Mas eu fui uma vítima da família a vida inteira. Mas agora você pode pegar diária, vai fazer uma excursão, sabe? Não, agora vai ficar legal. O passado já passou. Não há desse ter culpa, ressentimento, raiva. Não foi muito bom, sabe que eu não gostei? Mas agora eu vou fazer a limonada. Pelo seguinte, se nós temos uma coisa negativa que acontece na nossa vida, aquilo fica registrado em nós como uma contrariedade. E às vezes vem, anos depois, uma pessoa que tem uma energia semelhante àquela que nos fez, ou enfim, que por algum motivo nos lembre algo que nos aconteceu. E aquilo volta, sabe? Que você fala, geralmente, a gente faz isso com o segundo marido. A gente briga com o segundo como se estivesse falando com o primeiro. Eu fiz muito isso, né, amor? Deu uns aninhos aí. Uns 2 anos eu ainda brigava com o Alexandre como se ele fosse meu primeiro marido. Ele falava assim, e ele fazia isso comigo também. Eu lembro que eu falava pra ele, olha, Eliana, sabe? E eu, quando ele falava, pô, mas de onde você tirou isso? Eu nunca fiz isso pra você. Eu falava, é o Alexandre. Peraí. Deixa eu atualizar essa história. Essa minha reação. Não dá para ser contra isso aí, porque esse realmente não teve nada com isso que está rolando dentro de mim. E muita coisa, eu falava, olê, Eliana, sou eu. Aí ele falava, tu é isso. Não era com você essa história. Sabe, porque vem pula um negócio, você fala, mas eu já vi essa história. Eu já vi essa história, é muito legal, a gente sempre faz isso, né? Eu já vi essa história, eu já sei no que isso vai dar. Tudo bem, existem coisas que estão destinadas a dar errado mesmo, né? Se a gente bebe muito, se a gente usa droga, isso daí não tem, é muita gandaia. A gente sabe que isso daí não vai, né, ficar legal
depois de um determinado período de permanecer nessa situação. Mas, na questão de relacionamentos, você fala, poxa vida, eu estou reagindo a uma coisa que nem foi esse aí que me fez. Foi do outro lá atrás. Eu estou antiga. Olha como eu estou velha nisso. Vou reciclar. Vou deixar aí. Sabe, essa vida vai ter graça. A gente está pisando ainda no freio e arrastando. Olha, a vida fez isso comigo. Não, ela não fez isso. Isso aconteceu na sua vida. Recicla. Evidentemente que vai ter uma sabedoria dessa história, tá? Um amadurecimento. Se você se permitisse reciclar e continuar de bem com a vida dia a dia, recicla e continua com a bem. Não ficamos reagindo, apenas e tão somente. A gente olha. Olha, isso é velho, hein? Acho que eu vou deixar embora. Você vê que não é muito difícil? Que bobagem. Tem tanta coisa melhor para eu fazer. Será que isso aqui não é só mais uma crença que eu tinha de como é que tinha que ser assim? O macarrão tem que ser com molho vermelho. Ponto final. Olha, uma briga boa. Como fazer a macarronada? Tem gente que põe óleo, tem gente que põe sal, tem gente, sabe? Todo mundo tem uma receita que quando vai 2 negros para a cozinha, o pau come. Porque tem que ser assim. A minha identificação com a minha infância, com a minha família, com toda a minha história, eu tenho que sustentar essa maneira de fazer essa macarronada. Você se baseia. É perfeitamente entendido que você goste da sua infância, que você tenha boas lembranças, que você tenha aprendido de uma determinada maneira de fazer. É até gostoso você sustentar, você fala, olha, assim que se fazia na minha família. Mas a cacete da macarronada não é você. Não há necessidade de levar essa identificação. Você é muito mais do que um aprendizado de como fazer uma macarronada. Vocês entendem que uma macarronada pode virar um inferno no domingo? Um ótimo motivo para o pau comer. Entre vocês e as cunhadas e a mãe, aquela desgraceira, sogra então é uma maravilha para fazer macarrão diferente da gente. Olha, uma coisa simples, não há necessidade de você se defender, porque eu sou macarronada na minha família, faz assim, eu preciso continuar, não precisa, é uma coisa muito pequena para você se atormentar, muito pequena, perceba. Olhe por cima com os olhos de testemunha. Você é muito mais do que isso. Não é necessário defender com unhas, dentes, garfadas, facadas, a macarronada como era feito na sua família. Olha, eu faço de um jeito, mas como você faz? Vamos experimentar um molho diferente, sabe? Vira uma alegria de cozinhar, explica aí como é que é, sabe? Vou ver diferente, como é que é isso? Ah, eu gostei, não gostei. Também se não gostou, não precisa jogar na cara da criatura que sua macarronada é uma merda e a minha é maravilhosa. Fique na sua casa e faça a sua macarronada. Está vendo como são pequenas coisas que estragam a nossa vida por nós nos identificarmos com ela
e fazemos questão de não abrir mão. Vira pessoal. Eu não gosto da sua macarronada, fudeu. Você não gosta de mim, não gosta da minha origem, não gosta da minha família, não gosta, pô, aí vale tudo, já tá, não vale tudo. O que vier cadeirada, é o pezinho pro negócio esquentar. Porque nós reagimos com raiva, virou, sabe, uma ofensa pessoal. Mas nós temos a segunda opção de falar, meu, eu gosto da macarronada, é gostoso, minha família sempre fez. E eu não preciso querer matar ninguém. Ou melhor, eu não preciso me aborrecer por causa disso. Não preciso me aborrecer. A minha vida pode ser melhor, a minha vida pode ser mais leve. Aqui, vou comer essa macarronada. Não foi, olha, você nem teve o trabalho de fazer o espetáculo. Você pode ficar bebericando, conversando, dando risada. É outra pessoa que tá píssica, com a macarronada da família, que tem que ser daquele jeito, cozinha e você aproveita. Entendeu? A vida está aí para ser vivida. Deixa eu ver aqui. Através a choro da família. Não, ui, arroz também é uma coisa muito misteriosa para ser feita. É um pau. Mas vocês entendem? Olha, nós não estamos estudando para a gente entender os outros. Nós estamos estudando para entender a nós mesmos. Isso é tudo para nós. Nós vemos onde é que a nossa vida se torna sem graça. Onde é que nós vamos destruindo por estarmos identificados com uma coisa que nós somos muito mais do que isso. Não precisa ter azia por causa disso, raiva. E aí, eu não gosto mesmo dessa cunhada. Meu, come os doces da cunhada, come a macarronada da cunhada, dá risada, e aí tá tudo certo. Sabe, vai ficar com raiva. Coisa de 20 anos atrás eu fui destratada porque eu fui lá e me deram café. Você não sabe o que está passando na cabeça da pessoa. A gente não é o bico do mundo. Você quer tomar café? Vai no bar da esquina. Você quer tomar um café bom do seu jeito? Faça você na sua casa. É tão mais gostoso, sabe? Não é pessoal. Não é de tudo que está me ofendendo. Não necessariamente. Não. A vida pode ser melhor, não precisa se defender tanto, porque você é muito mais do que isso. Graças a Deus. É que a gente fixa naquilo, e a gente, se não defender aquilo, parece que a gente perdeu a nossa identidade. Perdeu a identidade porque está identificado com aquilo. Identificado. É muito além, muito além, muito além. É muito gostoso se viver no agora, sabe? Porque a vida tem um colorido, tem uma graça. Você aproveita essas diferenças, nuances do dia. Deixa a sogra fazer a macarronada do jeito que ela quer. Porque na sua casa você faz do seu jeito. Se é que você não gostar do jeito dela, acaba gostando. Na verdade, a gente só muda a gente mesmo. A gente não estuda para entender ninguém, a gente estuda para se entender. E quando a gente entende o outro, porque a gente já passou, já viu aquilo em nós. Tá? Aí não precisa ficar correndo atrás de compaixão, não precisa ficar correndo atrás de nada disso. Eu sei o que é, porque eu já passei por isso. E eu já tratei isso em mim, eu sei que é possível. Então, eu sei, né? Não é fácil, mas é possível. Não precisa de muito, é um sentimento. Não são, isso e no livro deve ser aquilo, aquele outro, aqui. Não. Torne a sua vida mais fácil para você.
você vai tornar dos outros muito mais fácil também. O restaurante também é ótimo. E churrasco, gente do céu, dá cada pau por causa de churrasco. Põe o sal, tira o sal, vai com erva, vai, bate com erva, dá um saravá com erva no churrasco e sal grosso, benze o churrasco. Nossa, é o pau. E fazer chimarrão? Olha, se a gente ficar louco, aumentar a nossa loucura, o que não falta é oportunidade, viu? Porque a bomba não pode ficar aqui, tem que ficar aqui. Se não for exatamente desse jeito, ai, ai, ai. Tá bom, então faz aí que eu tomo. Faz aí que eu tomo, só de não ter que ficar... Gente, olha, veja bem. A gente se propõe a ficar tomando aquela baforada quente de churrasco na cara, aquela suação, fica tudo fedendo, tudo sujo, só para defender a nossa maneira de fazer churrasco. É uma loucura mesmo. É muito louco. Vamos lá, página 63. É tudo antigo. Você vê como é tudo antigo? A gente vai... Página 63. Queixar-se assim, como encontrar erros nos outros, ou assumir uma atitude reativa, fortalece o sentido de limite e de separação. Foi o que a gente fala, não é? A gente fica muito limitado nisso e não se dá a oportunidade de ver a vida de uma maneira mais ampla, mais gostosa, mais aqui e agora. E aí fica, eu tô certo e você tá errado. Você tá errado, eu tô certo. E quando eu tô errado, aí vem a culpa, o julgamento. Aí que me aborreço mesmo. Olha, tudo por causa de uma macarronada, fala certo. Fortalece o sentido de limite e de separação característico do ego e do qual ele depende para sobreviver. Olha, o que é? É porque nós nos identificamos como se nós fôssemos essas coisas a ser defendida. Nós precisamos nos defender. Não, quando a gente percebe que a gente é muito mais do que isso, a gente não precisa defender nada. Cai por terra. Cai por terra essas... Ai, não sou essa, não tem que entrar nessa caixinha. Mas todas essas ações também reforçam de outra maneira, dando-lhe uma sensação de superioridade, porque meu macarrão é muito melhor que o seu, que o faz se expandir. Mas, e se aparecer um outro macarrão que é mais gostoso? E murchou. Então a gente fica naquela história de mais e menos. Quando nós pegamos parâmetros externos para nos conhecer, ao invés de nós nos validarmos como nós somos, sem ter que ficar nessa briga de gato, quando a gente acha uma coisa melhor, ao invés da gente poder trazer esse melhor para a nossa vida, às vezes nós reagimos, não é. Ou quando a gente não tem jeito de fazer não é melhor, aí vem a culpa, a derrota, me sinto tão mal. Tudo por causa de uma macarronada. Não é só a macarronada, né? Mas o envolvimento da macarronada é exatamente o resto. Exatamente as outras questões também é isso mesmo. É tudo a mesma coisa. Só muda o motivo. Talvez não fique claro de imediato de que modo as queixas, por exemplo, sobre trânsito, políticos, cobiça, incompetência, colegas de trabalho, ex-cônjuge, espetáculo, podem nos proporcionar esse sentimento de superioridade.
E há uma explicação para isso. Quando nos queixamos, subentende-se que estamos certos. Enquanto a pessoa ou situação da qual reclamamos ou a qual reagimos está completamente errada. Nada fortalece mais o ego do que estar certo. Isso identifica com uma posição mental. Veja bem, é mental, é um quadradinho. E o pior de tudo não é a identificação. O pior é quando essa identificação cai por terra. Você fica, e agora? Fudeu. E agora? E agora? E agora? Viva a vida! Nada fortalece mais o ego do que está certo. Isso identifica como uma posição mental, uma perspectiva, uma opinião, um julgamento, uma história. Obviamente, para termos razão, é necessário que alguém esteja errado. Assim, o ego adora apontar a falha, para que possa mostrar que está certo. Você anda na rua observando o sapato dos outros. Que é pro cara estar errado e você tá certo, não é? Em outras palavras, precisamos fazer com que os outros estejam equivocados. E é um prazer, não é? E aí, quando o cara mostra para você que você está errado, você tem que engolir em seco aqui. Aí você foi contrariado. Aí arruma outra confusão, porque foi contrariado. Muito bem. Para nos sentir mais fortes do que somos. Assim como uma pessoa, também uma situação pode ser considerada errada por meio de queixas. Ai, meu Deus, se não esfregar para o lado direito, essa faxina não vai ficar boa. Porque só eu sei fazer. Olha, gente, que falta do que fazer. Você defender uma faxina, unhas e dentes da sua maneira, não deixar que o outro faça, porque tem que ser do meu jeito. Aí você perde uma ótima oportunidade de ficar lá sentadão no sofá, lendo um livro, porque eu vou defender a minha faxina. Geralmente o outro fala, então fica aí com a faxina que eu vou fazer outra coisa. Aí ele senta, né? Ele senta lá no sofá. Aí você fica com raiva. Porque você está trabalhando e o outro te largou. Mas não é? Não é? O outro te largou. Pô, ele não está com saco para aguentar enchendo o saco, porque tem que esfregar para a direita. Mas só eu trabalho nessa casa. Nós estamos, sabe? Eu queria que você visse que, é como se não for do seu jeito, o mundo está errado. Mas, viva a vida. Viva a vida. É uma profunda libertação. Não é julgamento, não é culpa porque a gente faz isso. Você fala, não é que eu perco tempo mesmo. E eu me sinto contrariado com a vida. Eu fico infeliz, angustiado, ansioso. Essa vida vai ser boa nessa loucura interna. Pega a mão. Viva a vida. O outro quer fazer faxina, eu faço a faxina, eu abençoo a sua boa vontade de faxinar. Eu vou fazer outra coisa. Né? Impressão. Tô defendendo. Não defenda! Não defenda! Defender? Entende? Não tem que defender nada. Você é. Você é. Eu sou ótima, sou maravilhosa, a vida é muito boa. Eu não vou perder tempo com esse meu quadradinho. Não vou. Agora a mulherada aí que tem sogra, vê se vocês não estão fazendo mesmo. Porque meu filho tem que ser assim, tem que dobrar a camisa assim, desse jeitinho, que ele gosta. Ele gosta desse jeitinho. Mas que loucura! Não é nem que tá com filho, é porque, como perde tempo. Como perde tempo com detalhes que só eu sei fazer desse jeito. O meu filho.
o meu marido. Eu não posso sair dessa casa uma semana, porque ninguém vive sem mim. Tá louca. Tá louca. Tá completamente passada. Que ninguém vive sem você. Você que não está se aguentando e precisa, sabe? Estou aqui na vida e a minha vida é servir. Você não tem vida. A sua vida é aproveitar a sua vida, ficar em paz. Sabe? Fica em paz, fica bem. Porque esse monte de coisa que você defende acaba afastando os outros de você. Não é que aproximam e as pessoas se sentem queridas, não é que você não porra, já vai começar comigo. Você quer mesmo ir almoçar lá no domingo? Porque, nossa senhora, hein? Haja saco. Tem alguma festividade que me obriga a comparecer? É aniversário de alguém? E nossa, de boa vontade eu não vou. Não vou querer atormentar. Agora, se a gente está na reação, atormenta aí. Minha macarronada é melhor que não. Vamos comer a macarronada. Eu nem tive trabalho de fazer. Tá bom. Vou aqui sentar com seu filho. Não é desaforo. Veja bem, não vai fazer desaforo com a sogra de outro jeito, hein? Eu tô bem. Tô legal. A senhora tá louca? Eu não tô. Não tô afim. Não tô afim. Não tô afim. Não preciso ir lá confrontar a sua mãe. Porque ela come com a colher. Ah, Jesus. Vai agradecendo enquanto você ainda tem mãe, porque um dia, se ela não for antes, vai você, viu? Assim como uma pessoa, também uma situação pode ser considerada errada por meio de queixas e algum tipo de reação, atitudes que sempre deixam subentendida. Isso não deveria estar acontecendo. Estarmos certos nos coloca numa posição de superioridade moral, imaginada em relação à pessoa, a situação que está sendo julgada. É esse sentimento de superioridade que o ego adora e por meio do qual se destaca. Em defesa de uma ilusão. Opa, hoje está indo rápido. Vamos considerar os fatos que são inquestionáveis. Por exemplo, se você disser, a luz se desloca mais rápido do que o som, e alguém afirmar o contrário, é óbvio que você está certo ou a pessoa errada. A simples observação. E quando você está passando assim, ó, e você ouve uma coisa que não é, está errado. Ah, já sobe aquele negócio. Criatura boa. Eu vou ter que falar para essa criatura que não é isso. Você está passando aí no corredor. Aí você tem que defender o seu ponto de vista. Olha, fala se não é falta de fazer para arrumar confusão. Porque eu sei. O Mané não sabe. Mas você não fala para defender o Mané que não sabe. Você fala que é para ficar melhor do que o que está falando. A luz se desloca mais rápido do que o som. E alguém afirmar o contrário, é óbvio que você vai estar certo e a pessoa errada. A simples observação de que o raio precede o trovão confirma isso. Portanto, você não está apenas certo, como sabe que tem razão. Será que o ego está envolvido nisso? Talvez, mas não necessariamente. Se você está apenas afirmando algo que sabe estar correto, não há participação do ego, porque não há identificação. Não precisa rolar no chão por causa disso. Identificação com o quê? Com a mente e com uma posição mental. Porém, essa identificação pode se insinuar com a maior facilidade. Se você se surpreender dizendo, acredite em mim, eu sei. Ou, por que você nunca acredita em mim? É porque o ego já se pronunciou. Ele se esconde na palavra me. Uma simples afirmação. A luz é mais rápida do que o som, embora verdadeiro, agora está a serviço da ilusão. O ego. Ela foi contaminada com o falso sentimento de eu. Tornou-se personalizada, convertida numa posição mental.
O eu sente-se inferiorizado ou ofendido porque alguém não acredita no que ele disse. Entende? O ego leva tudo para o lado pessoal. É tudo contra mim. Você não acredita. Surge a emoção, assim como a atitude defensiva, talvez até agressão, rola no chão. Estamos defendendo a verdade? Não. A verdade nunca precisa de defesa. Nem a luz, nem o som se importa com que eu, você ou qualquer pessoa pense. Estamos protegendo a nós mesmos, ou então a ilusão de nós mesmos, o substituto produzido pela mente. Ainda seria mais apropriado dizer que a ilusão está resguardando a si mesma. Se até o terreno simples e direto dos fatos está sujeito à distorção e à ilusão egóica, o que dizer do menos tangível campo das opiniões? Aí lascou. Pontos de vista e julgamentos, todos eles formas de pensamento que podem facilmente adquirir um sentimento de eu, de mim. Todo ego confunde opiniões e pontos de vista com os fatos. Além disso, nenhum ego consegue estabelecer a diferença entre um acontecimento e a reação a ele. O ego é sempre o mestre da percepção seletiva e da interpretação distorcida, porque agora eu vou me defender nessa parada. Apenas por meio da consciência e não do pensamento, somos capazes de diferenciar entre fato e opinião. Quem conta um conto aumenta um ponto, não é isso? Somente por intermédio da consciência, uma pessoa consegue ver o seguinte: esta é a situação, e aqui está a raiva que sinto dela. Depois compreende que existem outras formas de abordar aquela circunstância e maneiras diferentes de entender e lidar com ela. Só com o uso da consciência você se vê, não é ver sua sogra, é ver você. Tô louca por causa do macarrão. O problema da loucura da sogra é da sogra. O problema meu é, eu defendo o meu macarrão. Não é o macarrão, é o meu macarrão. Só com o uso da consciência conseguimos ver a totalidade da situação ou da pessoa, em vez de adotarmos um ponto de vista limitado. A totalidade é que a vida tem muita graça, a vida é maravilhosa, não precisa ficar preso nos quadradinhos, isso sou eu, não é, isso é uma macarronada. Entendeu? Esse cargo sou eu, não é, você está. Aproveite, aproveite a vida, aproveite o domingo, aproveite o carro, aproveite o cargo. Tudo é Deus. Você está brigando com o quê? Com você. Aproveite, viva, transite no agora. No agora. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Gente, já são 9h30. Deixa eu escolher outra coisa. Hoje nós somos longe, 1h30. Não, 1h30. De papos. Semana que vem nós continuaremos. Alguma questão, meninas e meninos? Estão mais libertos? Não é, ai, tô fazendo errado. Não é isso. Não é isso. Isso aí é ego também, que vai arrumar alguma coisa para você se atormentar. Não é tormento. É, que bom. Não precisa ser assim.
Vejo a coisa, uma macarronada, uma macarronada. Riscar o carro, vai ser um saco. Vou ter que mandar arrumar. Mas sabe, não é pessoal. Não fez em mim. Carro risca mesmo. Quando você compra o carro, você sabe que o carro vai ser riscado. Sabe? E além do que, a gente não sabe o que está passando na cabeça das pessoas quando estão fazendo as coisas. Cada um tem o seu universo de paranoia interior. Tá? Como nós estamos descobrindo o nosso, você não sabe a situação, o que está na cabeça da criatura que está fazendo aquilo. Então não é pessoal. Não é pessoal. Não é o objeto. É a limitação que nós temos de que nós nos tomamos pelo que nós sabemos ou que não sabemos. Sabe? Sabe mais ou sabe menos, sabe? Aí nós temos os nossos parâmetros através do externo. E quando o externo fala, não é bem assim, aí eu estou contrariadíssima, e guardo uma raiva, um rancor a minha vida inteira daquela minha sogra horrorosa. Não precisa, não precisa, não precisa. Essa é a boa notícia. Não precisa. Tá bom? Mais alguma coisa, moçada? Olha, eu gostaria muito que vocês saíssem mais leves e não mais preocupados. Porque se vocês estiverem preocupados, vocês estão arrumando outras caixinhas para se atormentar. Fiquem leves, fiquem bem com a vida é maravilhosa, estamos vivos, interagindo. Olha a expansão que nós tivemos só da informática nesses últimos 10 anos. Quantas pessoas estão aqui para acompanhar isso? Não é maravilhoso? Sabe? Maravilhoso. Maravilhoso a gente poder estar aqui, ao vivo, interagindo. Quanto tempo que isso é possível? Então são pequenas comemorações, porque nós não estamos píssicos com o que foi, com o que era, com o que não é, com o que... Nossa Senhora, tá bom, entendi. Vamos seguir bem, vamos ver o que é que vem. Eu também estou muito feliz dos nossos encontros, não é? Porque Serapis nós fomos no espiritual, aqui com o Eckhart nós estamos trazendo isso aqui, a personalidade. Você é divina. Você faz parte da minha divindade. Nós vamos deixar para trás algumas coisinhas que, isso daí não vira nada, não adianta nada. Só por isso. Só por isso. Pode ser melhor. Isso aqui não, né? Não precisa tudo isso. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Até segunda-feira. Nós continuamos. Esse encontro permanece gravado. É só acessar o Crítica e assistir ou reassistir. Um beijo. Tchau.